But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right. Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E no vídeo de hoje a gente vai montar esse vestido aqui maravilhoso usando esse molde da revista Manequim, é o modelo 102, tá? Vou precisar de uma carretilha, uma caneta, uma tesoura, né? Uma fita métrica também é importante pra gente fazer as marcações aqui. Eu tenho um papel de molde aqui também. E aqui na revista ela fala quantas peças de moldes desse molde compõem pra gente saber. Tem uma numeração. E nesse molde específico são 9 peças. Então eu anotei aqui do 1 até o 9 para eu poder marcar e controlar quais peças eu já tirei. Porque como você tá vendo, essa folha aqui de molde, ela tem muita informação. Então é importante você visualizar qual é o número da peça que você tá tirando para você não se perder, tá? E acredite, tem como se perder, porque cada molde tem um traçado específico e uma cor específica. No caso desse vestido, ele é um traçado, um pontilhado preto, tá? Então, tô usando a minha carretilha aqui para fazer a marcação desse molde na parte de baixo que eu tenho aqui, que é um papel craft, tá? Eu fiz a marcação, vou vir com uma caneta aqui, uma régua, e vou dar uma marcação aqui mais visível, né, para esse molde que eu tirei da carretilha, com a carretilha, tá? Às vezes uma curva ou outra é bom você fazer o contorno livre, né, mas nas retas a gente usa uma reguinha, e sempre uma régua pequena, porque ela facilita essa movimentação sua de estar alinhando o molde, tá? E também na revista mostra um desenho de como que é esse molde. Ah, peça 9. Tem um desenho da peça 9. Isso facilita a visualização, tá? Então, eu coloco todas as informações nesse meu molde. Qual é a revista que eu uso? Qual é a edição, que no caso essa daqui é a edição 728 da Manequim, tá? Focado em alfaiataria. Esse é um vestido perfeito, eu adorei esse molde, tá? Ele é um molde que dá pra você adaptar pra várias coisas, pra vários modelos, tá? Só uma coisa que eu não tenho tecido suficiente pra estar usando pra fazer esse molde. Porque esse vestido, ele é um vestido longo. Na verdade, ele tem mais ou menos um tamanho midi, não chega a ser longo, né? Ele passa o joelho. Só que como eu não tenho tecido suficiente, eu só tenho 1 metro de tecido, eu vou cortar, eu vou fazer ele menor, tá? Mas se você estiver utilizando essa revista também, que eu indico para você que não sabe modelar, utilizar moldes prontos, tá? Você pode tanto já comprar o molde de uma peça específica, como revista. A revista, ela é muito mais acessível o valor. Eu não tô sendo patrocinada, tá, gente, nesse vídeo, mas o valor de uma revista que vem vários moldes é, nossa, muito diferente de você comprar um molde específico de cada peça, tá bom? Então eu vou fazer isso com cada peça desse vestido, tá? Então lembrando que são 9 peças. Então eu também tô marcando no meu molde assim. Por exemplo, se aquela for a peça 1/9. E assim eu vou saber depois quantas peças compõem aquele vestido, tá? E também sugiro você furar todos os seus moldes e você amarrar com uma fita para você ter um monte assim da peça. Ah, eu vou fazer esse vestido, ó. Já tá todas as peças desse molde juntas, né? Porque senão você se perde depois, tá? Então eu vou fazer isso com todas as minhas peças, tá? Tem uma peça ou outra aqui que ela é reta, então o que eu fiz? Eu peguei apenas a medida e tracei no meu papel. Porque como são apenas medidas, não tem uma curva, não tem nada, eu achei mais fácil, tá bom?
Lembrando especificamente que o molde, ele é o número 42, tá? São as peças que eu tirei daquele montante de moldes, tá? Com as informações, o tamanho, a linha do fio, que peça que é. Agora eu vou criar um plano de corte, tá? Sempre muito importante você observar quais peças são na dobra do tecido, tá, gente? Pra não confundir. Tô colocando todas as informações aqui, porque assim fica fácil, né? De visualizar tudo, né? Porque como eu tenho pouco tecido, eu tô com 1 metro. E se você tiver, a sugestão dele é 2 e poucos metros e a sugestão é crepe, tá? Eu tô utilizando outro tecido aqui porque era o que eu tinha, eu tava muito com vontade de utilizar esse tecido, porque essa estampa, ela é maravilhosa, tá? E também você vai precisar de uma quantidade específica de tecido para tá fazendo o molde, tá fazendo o forro dessa peça também, tá? Lembrando que se você não quiser fazer, é possível também, tá? Você pode fazer todo o acabamento em viés, tipo cava, gola, tudo em viés, que não tem nenhum problema, tá bom? Agora, se você quer fazer um trabalho diferenciado, que é a sugestão da revista, é uma sugestão de você fazer embutido, então você tem que estar utilizando uma quantidade específica para fazer o molde. Lembrando, para fazer o forro. E a parte do forro é só a parte de cima, tá? Direito com direito do tecido, nada de diferente daquilo que a gente já sabe, tá? Essas são as partes iniciais da parte da frente do meu vestido, tá? Então, eu vou estar encaixando aqui, tô conferindo o molde, porque às vezes pode dar alguma diferencinha, tá? Então, nesse início, eu sugiro você marcar meio com meio, tá? E assim, e no próprio molde tem um piquezinho lá dessa costura para facilitar na hora de você encaixar, tá? Eu, particularmente, eu não gosto de fazer o corte do piquezinho lá na peça, tá? Eu gosto de visualizar isso na hora, tá? Mas porque pra mim fica claro onde que é esse encaixe, tá? Olha, na hora que você encaixa já dá aquele formato pra compor, né, depois o corpo, essa curva, né, do corpo, só de ter esse recorte. Então, como eu consigo visualizar onde que eu tenho que fazer esse encaixe, eu não faço esse piquezinho. Mas se pra você faz sentido,
de repente, fazer esse cortezinho, tá? Eu aumentei aqui a câmera porque eu vou utilizar o overlock reta, né? Nesse detalhe aqui do vestido. E aí, para fazer esse encaixe aqui do detalhe, para unir a parte do seio aqui, eu marquei primeiro o meio dele, tá? Para fazer o encaixe certo. Tô utilizando alfinetes para dar uma visualizada no resultado final, para garantir que ambas as partes vão ficar bem encaixadas. Agora, depois que eu fiz essa parte do top do vestido, né, eu vou acrescentar a primeira parte que compõe a saia do vestido. Eu vou unir direito com direito, o meio, é sempre muito importante, e eu vou fazer uma costurinha. A margem de costura para esse molde é de 1 centímetro, tá? Mesma coisa da parte da frente, tá? Então eu tô utilizando um restinho de tecido branco que eu tinha e uma parte do tecido da frente, né, do tecido principal, sobrou pra tá fazendo esse detalhe, gente. No final, essa composição vai ficar incrível, tá? Até me fez pensar se não seria interessante utilizar o lado avesso do que o direito, porque ficou muito bonito. O resultado desse branco ali, com essa estampa floral aí, ficou muito legal. Então, tudo que eu fiz na parte da frente, eu faço na parte das costas, tá bom? Tudo isso eu tenho que me preocupar, sempre mantendo as mesmas costuras, tudo certinho, porque como é um forro, tem que encaixar perfeitamente. Então, agora que eu já fiz as duas partes, o que eu vou fazer? Eu vou embutir, tá? Então, lembra que eu falei que tem esse detalhe aqui que une os seios? Então, tem essa parte que é a primeira costura que une a parte de cima com a parte da saia. Essa costura eu vou estar fazendo junto com o forro. Eu já fiz essa costura inicialmente, mas eu vou fazer uma segunda costura unindo essas duas partes para embutir, tá? Como é um vestido que não tem manga, o fato de você embutir aqui a cava, então eu tô alinhando as costuras para garantir que fique um bom resultado, tá? Depois eu vou estar fazendo isso no decote também, tá? Como não tem manga, não tem gola, esse detalhe junto com o forro, ele é muito importante, tá? Se você não quiser embutir, você pode estar utilizando um viés assim no decote, só fazer o acabamentinho ali bonitinho e não
vai ficar legal também, tá? Mas o fato de você embutir também, ele ajuda, caso você não tenha overlock na sua casa aí, você pode estar utilizando isso. Aí você não precisa se preocupar com a parte de dentro. Porque como você vai estar embutindo, não vai ter erro de desmanchar essa parte do tecido. Agora eu tô desvirando, vamos ver o resultado, tá ficando muito legal. Só que agora, depois que eu desvirei, depois que eu uni esse forro com esse meu tecido principal, eu preciso urgente passar depois um ferro para estar sentando as costuras. Eu vou estar fazendo a mesma coisa com a parte das costas, tá? Então, fazendo acabamento da cava e vou fazer também o acabamento do decote. Lembrando que todas as costuras que eu fiz de união dos tecidos, eu não tô rebatendo, tá? Eu não vou rebater, só passar um ferro. Eu não quero chamar atenção para essa parte. Agora eu vou unir a parte da saia, a primeira parte da saia do vestido com as costas também, tá? Aí essa parte da primeira parte da saia que eu tô falando, eles chamam de pala, tá? Na revista tá como pala frente e pala costas, tá? Mas eu prefiro chamar como parte da saia porque já vai entrar ali, né? Já vai para a parte do quadril, linha do quadril. E eu vou fazer a mesma coisa, vou embutir junto com aquela costurinha da união da parte da frente, da parte de cima, né, do vestido com a parte de baixo. Agora eu preciso passar um ferro aqui urgente para sentar essas costuras para ficar um bom resultado, tá? E você que costura já sabe que quando a gente coloca mais que um tecido, ele cria aquele volume muito grande. Principalmente aqui, eu estou utilizando mais um tecido para forro, diferente a composição do tecido principal. Então, são coisas diferentes e dá um resultado diferente também, tá? Olha isso, gente, forro. Não vai me falar que o forro ficou perfeito, né? E essa é as costas. Depois que eu fiz isso, agora eu vou embutir as alças do vestido, tá? Vou colocar a alça da frente dentro das costas, dentro da alça das costas. E vou passar uma costurinha por dentro, tá? E isso vai fazer com que a alça fique embutida. Se por acaso der diferença de largura, aí eu sugiro na parte aqui, por dentro mesmo, no avesso, você fazer o ajuste, tá? Da alça, tá? Depois disso, eu vou fechar a lateral do vestido, tá? Lembrando que eu posso embutir também essa lateral do meu vestido, tá? Eu posso embutir essa parte da frente que tem forro. Mas eu não quis fazer isso, tá? Pra não criar muito volume e também eu achei que ficou bem legal esse resultado também, tá? Agora eu vou colocar um zíper, tá? Uma coisa muito importante, nesse vestido, como eu não tinha um zíper de 65 centímetros de tamanho, né, de comprimento, para colocar aqui, aquele zíper que já vem pronto, que você já compra com o tamanho pronto, eu tô utilizando aquele zíper de metro, tá? Então, o que acontece com o zíper de metro? Ele não tem aquele stopzinho, então o stopzinho depois vou fazer um acabamento com tecido e na parte de cima também, tá? Por quê? Porque senão o meu cursor ele vai escapar, tá bom? Então, lembrando que quando você usa de metro, você não tem nem a trava pro cursor e nem o stopzinho pro cursor, para o cursor não sair fora da peça, tá? Depois que eu fiz isso, eu uni a costura da segunda parte da saia, tá? Esse é a parte do babado, né? E aí, então eu fiz uma costura, coloquei meu ponto no maior e tô franzindo já, unindo com a parte da pala, né? Que eu chamo de primeira parte da saia, né? Depois que eu fiz isso, que é muito simples, porque no molde da revista eu teria que usar mais uma camada de babado, só que como eu não tenho tecido suficiente, eu coloquei apenas uma camada.
Agora eu vou estar fazendo a barrinha, bem simples, né? Uma parte que eu falei pra você que eu faço, ó. Tô colocando um tecidinho aqui pra garantir que o meu cursor ele não vai sair fora, tá? E como ele não tem stop, mas você também pode comprar um zíper de 65 centímetros de comprimento e colocar na peça. Nada impede, na verdade eu prefiro. Só que eu tava querendo muito fazer esse vestido e eu não tinha aqui. Então eu tinha de metro, então eu tô utilizando esse de metro, tá bom? Eu tô fazendo acabamento aqui pra não escapar. Eu vou fazer na parte de baixo e na parte de cima também, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou colocar aqui um fecho, tá? O que é esse fecho? Ele vai ajudar que quando eu me movimentar o braço, as costas aqui, né, tudo, eu não faço uma pressão e abra esse zíper, tá? Então, por quê? Porque ele não tem aquela trava que tem normalmente o zíper que você compra por tamanho, né? Então, como ele não tem essa trava, eu tô colocando aqui esse feixe em cima para o impacto do meu movimento não abrir o zíper, tá? Então, essa é uma sugestão também legal, tá? E esse é o resultado do vestido, ó.